Passo a palavra ao secretário da Fazenda e sua equipe para que, em 30 minutos, faça a apresentação. Crave 30 minutos no painel. Bom, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Em nome do governador do nosso estado, Jorginho Melo, da vice-governadora Marisa Bema, eu quero cumprimentar todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes, de forma especial cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição, de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, o vice-presidente Lucas Neves, assim como os demais membros que fazem parte, deputado Fernando Krellin, Ivan Nats, Jair Mioto, Gessé Lopes, Luciane Carminati, Antídio Lunelli e Mário Mota. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui hoje presentes para podermos, atendendo um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazer com que o Poder Executivo possa, então, dar cumprimento aqui às metas fiscais ao final de cada quadrimestre. O intuito é assegurar, naturalmente, a todos que aqui estão presentes, que possam estar eventualmente nos assistindo, assegurar a transparência de gastos públicos, a consecução de metas fiscais e também a observância dos limites fixados aqui pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos fazer tudo isso, pessoal, para, basicamente, o segundo e o terceiro quadrimestre de 23 e depois o primeiro quadrimestre de 24. Pelo tempo exíguo, a gente vai precisar, naturalmente, avançar um pouco aqui. Todos esses resultados que nós vamos falar a partir de agora, eles estão resumidos aqui em dois relatórios, o relatório de execução orçamentária, que é bimestral, e também o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral. Todos esses dados são consolidados pela Diretoria de Contabilidade e de Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda. Eu tenho aqui do meu lado a Graziela, que foi diretora dessa pasta até algum tempo atrás. Hoje, a Vera Haverhot, que também está aqui conosco, assumiu a diretoria, mas por esse tempo ser da Grazi, ela está aqui comigo. Junto também nós temos o Júlio Marcelino, que é o nosso secretário adjunto aqui da Fazenda. E é interessante perceber, pessoal, que a qualidade dos dados contábeis em Santa Catarina continua sendo destaque nacional. Num ranking feito pelo Tesouro Nacional, nós continuamos tendo nota A, 97,6% de acerto em todas essas verificações contábeis. Nós vamos passar aqui com vocês, basicamente, com alguns itens, começando aqui com receitas arrecadadas. Mas antes, eu queria só fazer um rápido comentário, lembrando que uma das premissas do governador Jorginho Melo sempre vai ser transformar dados em informações. Então, esse aqui é um item bastante relevante. Um outro item importante é a gente sempre ter em mente que 2023 foi um ano bastante diferente do ponto de vista da macroeconomia. Nós começamos, naturalmente, tendo um cenário bastante desafiador do ponto de vista global, efeitos da pandemia, ou seja, primeiro a gente teve muito consumo, depois a gente teve, aliás, uma retração no consumo, depois um consumo muito forte, o que acabou fazendo com que a inflação mundial fosse bastante grande. A gente começou no ano passado com uma guerra na Ucrânia, ou seja, preço de commodity mundial crescendo enormemente. A gente tinha um risco de guerra entre o Hamas e Israel, uma escalada maior, desaceleração do crescimento da China em função do problema da construção civil, que é 25% do PIB chinês, tensões entre Estados Unidos e China, enfim, tudo isso fez com que globalmente, naturalmente, o mundo sofresse. E aqui no Brasil, um novo governo se instalando, e naturalmente, sempre que você tem um novo governo, isso cria aí algumas dificuldades. Então, esse era o contexto que a gente via no início do ano que vem. Eu vou começar mostrando para vocês, então, aqui, receitas. Receitas arrecadadas, a receita bruta do Estado cresceu aí basicamente 7,88%, isso aqui ainda é sem tirar municípios, ou seja, 25% do ICMS, 50% do IPVA e mais o Fundeb. É interessante a gente perceber, a gente vinha falando sobre isso, 21 e 22, crescimentos muito grandes, 23, um crescimento mais moderado, absolutamente alinhado com o que a gente sempre vinha falando. Essa receita arrecadada, basicamente, ela vem de impostos com 70%, e depois, se nós somarmos as transferências correntes, a contribuição previdenciária e o Fundeb, nós chegamos aí a mais de 90% da receita do Estado. De outro lado, quando a gente tira as deduções, ou seja, tiramos o 25% do ICMS, o 50% do IPVA e o Fundeb, além das demais deduções, são quase 18 bilhões de reais que a gente tira dessa receita e vem então para uma receita líquida, arrecadada, digamos assim, que é o valor que o Estado tem para custear suas despesas na casa dos 45
bilhões de reais, né? Essa receita, basicamente, ela vem da receita tributária, que tem aí 80% do seu volume, e aqui é interessante a gente perceber, né, que o estado de Santa Catarina é um estado que faz por si só. Mais de 95% das nossas receitas são receitas próprias, e aí a gente estudou os últimos 3 anos, só como curiosidade, né? Santa Catarina é o 5º estado do Brasil que mais manda recurso para o governo federal. Eu estou falando aqui de imposto de renda, IPI, IOF, ITR, imposto de importação, previdência, e nós somos o 24º que menos recebe, né? Então nós estamos lá no final da lista. Essa relação do envio e do recebimento é da ordem de 10%, quando a média nacional é de 140%. Então, esse é um item que, naturalmente, não é desse ou daquele governo, é um item que eu acho que todos nós precisamos sempre estar atentos para podermos trabalhar a bem do nosso Estado, né? Nas transferências federais da União, né, que fazem parte aqui do nosso Estado, eu fiz aqui uma digressão, né, de 2014 até 2019, esse número ali era da ordem de 3 bilhões de reais por ano. De 20 a 22, vocês podem ver ali a média é de 4 bilhões de reais por ano, ou seja, alinhado com aquilo que a gente sempre veio falando, né, mais recursos de transferências extraordinárias e temporárias no período da pandemia, e agora, em 2023, aumentou um pouco mais ainda. E por que aumentou? Por 2 fatores. Lá em 2022, nós tivemos aquela lei 192, 194, que diminuiu o imposto de 25% para 17%, né, em 4 segmentos da economia. E nós, ano passado, fizemos um acordo, quando eu digo nós, os estados como um todo fizeram um acordo com a União, 45 bi era a pedida dos estados, né, para que a gente tivesse aqui os recursos, 23 bi foi o que a gente conseguiu estruturar, e Santa Catarina teve 1 bilhão e 200 desse valor. Nós recebemos no ano passado mais ou menos 900 milhões, os valores de 2023 e 2024. E mais 400 milhões do SUS a mais que nós tivemos também, e aqui eu quero ressaltar o trabalho que a secretária Carmen fez lá na saúde, fazendo habilitação de leitos, fazendo habilitação de cadastro de procedimentos. Nós tivemos 400 milhões a mais do SUS do que a média histórica do Estado. Então, foi um trabalho super bacana. Quando a gente tira esses 2 valores, a gente volta para aquela média ali. Então, de novo, foram valores diferenciados aí que a gente teve, né? Aqui, quando a gente olha, de novo, as aplicações financeiras, né, então, a gente percebe claramente que no passado, e eu peguei aqui um histórico de 2018 até 2021, eram mais ou menos 240 milhões por ano. A partir de 2022, né, os números são bem maiores, e 2 motivos. Eu acho que mais correta a gestão de caixa, e de outro lado a Selic também crescendo fortemente, né? Nós temos uma Selic acima de 2 dígitos, o que naturalmente faz com que as receitas acabam sendo maiores aí em relação a esse item de aplicações financeiras. Começar a falar para vocês um pouco agora sobre os conceitos de receita. Então, esse primeiro conceito, receita líquida, ou corrente líquida, né, a receita que impõe limites para gastos de pessoal, dívida líquida, operações de crédito, e aí, uma próxima receita, a receita resultante de impostos. Com essa aqui a gente vê os recursos de saúde e de educação. A próxima, receita líquida disponível, serve de base de cálculo, né, para o duodécimo dos poderes, e ali do lado a gente vê todos os duodécimos vigentes. Bom, os números dos duodécimos no ano passado chegaram a 6,3 bilhões de reais, repassado a todos os nossos poderes. Então, essa é uma contextualização rápida sobre a questão das receitas, né? Agora vamos falar um pouquinho de despesa. E eu vou sempre me focar no poder executivo, porque eu acho que esse aqui é o principal ponto nosso, e não avaliar, naturalmente, os poderes de uma forma geral, né? Então, dentro aqui do Poder Executivo, eu acho que a gente tem um trabalho muito bacana a poder falar, que é responsabilidade fiscal, né? O governador Jorginho Melo é sabido, né, desde o início de 2023, fez um trabalho avaliando aí as contas públicas. Os números que a gente enxergou eram muito piores do que aquele que a gente tinha imaginado. Nós tínhamos uma diferença entre receitas e despesas previstas para o final do ano passado de 8%, ou seja, mais ou menos 3 bilhões de reais. E o governador Jorginho Melo, né, transformando desafios em oportunidades, né, aplicou vários modelos de gestão da iniciativa privada e também os melhores já feitos aqui no mundo público, e fez lá o que a gente chamou de plano de ajuste fiscal, o nosso PAFISC, que tinha uma linha de atuação muito clara, prazos definidos, metas estabelecidas, e um ano depois a gente consegue entregar então um balanço bastante adequado, né, para a sociedade de Santa Catarina e para a avaliação de cada um dos senhores,
balanço esse que foi aprovado à unanimidade no Tribunal de Contas em recente sessão lá feita, né? Agora, o ponto que eu preciso destacar com vocês é aquele ponto 2,7 negativo. Se a gente olhar 20 anos para trás, é a primeira vez que o Estado de Santa Catarina diminui as suas despesas de um ano para o outro. Né? Quando a gente vê ali em 2022 crescendo 30%, em 2021 crescendo 22%, então é a primeira vez que o Estado de Santa Catarina diminui as suas despesas, o que naturalmente merece todo o nosso destaque. Quase R$1 bilhão de redução de despesa de um ano para o outro, é algo que merece ser naturalmente colocado em vistas, né? Começando a olhar as despesas de uma forma geral, então primeiro a gente vai olhar folha. A folha no ano passado cresceu cerca de 6,5%, 6,6%. Vale lembrar, pessoal, que nós vínhamos numa linha de tendência bastante grande, né? Se a gente olhasse 2013 até 2020, as despesas de folha cresciam mais ou menos 700 milhões por ano. Em 2021 cresceu 1,5 bilhão, em 2022 3,5 bilhões, portanto 5 vezes mais do que a média histórica, e se nós viéssemos com essa linha de tendência, a folha deveria crescer no ano passado mais de R$2 bilhões. Ela cresceu 1,3 bilhão, justamente fruto do trabalho, né, de contenção, de ajustes que o governo se propôs a fazer, obviamente trazendo para dentro casos pontuais que eram necessários, né? Um outro ponto importante também em relação aqui à manutenção dos serviços, e quando a gente fala de manutenção dos serviços, são todas as despesas operacionais dos órgãos, desde as OS da saúde até transporte escolar, merenda, diárias, etc. Aqui nós também tínhamos uma linha de tendência bastante grande, que deveria chegar a mais de R$12 bilhões em 2023, com muito ajuste, né, com muito trabalho interno, feito por todas as secretarias de Estado, né, feito por todos os colegas pertencentes ao governo. Nós conseguimos fazer aí um ajuste importante, com um crescimento bastante menor, de apenas R$1,2 bilhão no ano passado, né? Quando a gente olha para investimentos, e aqui alguém pode perguntar, mas os investimentos caíram bastante. É uma verdade, né? Eu acho que 21 e 22 a gente não pode comparar, porque nós tivemos recursos extraordinários e temporários, já demonstrados em várias apresentações, mas o que eu posso dizer para vocês se nós olharmos de 2014 até 2020, o ano de 2023, em comparação, é 80% maior do que a média desses anos todos. Então, foi o segundo maior investimento da história de Santa Catarina, mesmo sem a gente ter todos os recursos extraordinários e temporários que houveram no Estado em anos anteriores, né? Portanto, creio que a gente consegue demonstrar uma lógica bastante positiva. Dívida pública também segue aí uma trajetória com o seu pagamento dentro da lógica pertinente, né? Comportamento, pessoal, aqui, né, da despesa com pessoal, lei de responsabilidade fiscal, a receita corrente líquida, o que faz base, chegamos no final do ano passado com 42,59, aplicações em saúde, né, 14,79, quase R$1 bilhão a mais do que aquilo que está exigido. Aplicações em educação, 25,49, né, 170 milhões a mais do que aquilo que foi atingido, e aqui, mais uma vez, eu defendo, né, que o nosso objetivo não é quanto mais melhor, e sim a qualificação do gasto público, né, e aqui na educação eu acho que é um ponto importante nesse sentido. Recursos do Fundeb também lá devidamente instruídos, 78,91, então cumprido. Também em ciência e tecnologia, o 2,15%. Ensino superior também cumprido, né? Então, os dois indicadores da Constituição Federal e os dois da Constituição Estadual devidamente cumpridos, mais de R$1 bilhão e 300 milhões a mais do que aquilo que foi, obviamente, ajustado ou dito em lei, foi cumprido, né? Previdência, eu acho que é um ponto extremamente relevante, e aqui eu queria fazer um comentário bastante rápido, né? Previdência, pessoal, no Brasil, no ano passado, custou R$400 bilhões, aproximadamente 4% do PIB. Desses 400 bilhões, perto de 300 bilhões é déficit. Desses 300 bilhões de déficit, 65% regime geral de previdência social, 28 milhões de trabalhadores do setor privado. E 35%, né, desse valor servidores públicos, militares e pensionistas, com 1 milhão de trabalhadores. E o que é pior, né, essa tendência tende a piorar. Quando a gente pega o último censo do IBGE, as pessoas com mais de 60 anos e que, portanto,
usam da Previdência cresceram 4,5 vezes entre 1980 e 2022. E as pessoas que contribuem para a Previdência cresceram só 2 vezes. Então, esse buraco, né, ele tende a aumentar. Esse buraco, que hoje é de 4% do PIB, tende a virar 10% do PIB nos próximos 10 anos, o que naturalmente vai ter um impacto enorme nas contas públicas federais e que vão trazer também uma lógica para os estados. Aqui em Santa Catarina, como é que é? Nossa despesa de previdência é de mais ou menos 1% do PIB. Ano passado foi feito um movimento extremamente importante, né, pelo governo do estado, em parceria com essa Casa Legislativa, buscando a segregação de massa. Então, o futuro se resolve, o passado precisa se trabalhar. Esse ano, essa Casa Legislativa fez um segundo movimento extremamente importante, aprovando o fundo imobiliário, né, que vai fazer com que nós possamos ter recursos extras justamente para compor e para cumprir esse déficit passado, que é da ordem aí de quase 600 tesouro para esse assunto, né. Resultados e indicadores, eu vou passar aqui para a Grazi, que ela vai falar rapidamente sobre isso. Por favor, Grazi. Só me permite um pouquinho. Eu quero também já convidar para fazer parte da mesa, e já está presente conosco, a senhora Giane Probst Leite, que é presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, onde, em seguida, após essa apresentação do secretário Cleves e sua equipe, nós vamos tratar das transferências especiais voluntárias. Seja bem-vinda. Então, bom dia a todos. Em nome do presidente desta comissão, excelentíssimo deputado Marcos Vieira, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham nessa sessão. Vou apresentar rapidamente os principais resultados e indicadores apurados no final do ano de 2023, divididos em resultado orçamentário, resultado primário nominal, o resultado financeiro e os indicadores de endividamento. Em relação ao resultado orçamentário, que é a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas executadas, a gente teve um superávit orçamentário de 1.730 bilhões, então, representando que as receitas foram maiores do que as despesas arrecadadas, cumprindo aí o equilíbrio orçamentário. Em relação ao resultado primário, que são a diferença, né, entre as receitas e despesas mais operacionais, isso aqui é um resultado extremamente importante para a diminuição, né, e o pagamento da dívida. Então, a gente tem uma meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa meta foi de 653 milhões de superávit orçamentário, e a gente cumpriu essa meta estabelecida, e o resultado primário apurado foi de 2.977 milhões em 2023. O resultado nominal, em 2023, ele representa a diferença entre a dívida consolidada líquida no final do ano de 2023 comparado a 2022. O que o valor de 2.576 representa? Representa uma diminuição da dívida consolidada líquida. Aqui a gente também tinha uma meta a ser cumprida de 441 milhões previstas na LDO, então representando então, o cumprimento da meta de resultado nominal. O superávit financeiro do Poder Executivo, que é a diferença entre o saldo das disponibilidades financeiras, incluindo aqui o regime próprio de previdência também, e todas as obrigações financeiras, esse recurso deve ser utilizado para a abertura do crédito adicional, foi na ordem de 5 bilhões e 100 milhões em 2023. Aqui, também destacando, né, que no ano de 2022 a gente tinha um déficit na fonte 100, que é a principal fonte de recursos do Tesouro do Estado, e então, em 2023, a gente teve um superávit de 600 milhões. Aqui eu só quero fazer um comentário, né? Eu olhei um pouquinho para trás, de 2015 até 2019, todos os anos aquele resultado de fonte 100 foi negativo, 2015 a 2019. Aí, em 2021 positivo, em 22 negativo de novo, né? E só não foi, o governo passado, obviamente, teve as contas rejeitadas e se tornou inelegível por conta de uma aprovação no Congresso Nacional, né, no Congresso Federal, que deu um waiver para todos os estados, inclusive para o governo federal. Então, a gente já inicia com caixa positivo e é assim que a gente vai continuar. Em relação aos indicadores de endividamento, né, também são limites estabelecidos tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto pelas resoluções do Senado Federal. O limite da dívida consolidada líquida é de 200% da receita corrente líquida e o nosso limite é bem baixo, né, 33,24%. As garantias e contragarantias concedidas em relação aos empréstimos que são contratados, principalmente pelas empresas estatais, o limite é de 22% da receita corrente líquida e o nosso percentual é apenas de 4%.
E as operações de crédito, também o limite é estabelecido 16% da receita corrente líquida, e no ano passado a gente quase não teve operações de crédito, então foi de 0,05%. Obrigada. Bom, legal. Se puder botar outra apresentação rapidinho, em 10 minutos a gente mata, só para podermos passar aqui o primeiro quadrimestre, né, que ele é bastante parecido com esse, pessoal. A gente focou mais na gestão do ano como um todo, né, 2023 fechado, e agora eu vou fazer alguns comentários específicos sobre o primeiro quadrimestre aí com vocês, para a gente ter noção, né? A apresentação é basicamente a mesma lógica, mas eu vou em alguns pontos que eu acho que são importantes a gente ter como diferencial. Primeiro, receita arrecadada, né? A gente viu até o ano passado, mais ou menos 8% de crescimento, esse ano nós estamos com 18% no primeiro quadrimestre. É importante só destacar que a gente tem aqui uma parceria também feita, né, entre o governo do Estado e essa Casa Legislativa, que foi o programa Recupera Mais, o programa de recuperação fiscal, né? Isso foi um pedido muito grande dos empreendedores de Santa Catarina, e nós podemos fazer uma conta que esse programa representou mais ou menos 4,5% daquele valor, tá? Então, de 18,19, mais ou menos 13,5% é de arrecadação, o resto é o Recupera Mais, né? Então, essa é a conta que a gente precisa trabalhar ali de forma bastante clara, né? Um outro ponto que eu acho que vale a gente destacar aqui para vocês, deixa eu me ver aqui, aqui as transferências da União, aqui, eu acho que aqui também tem um ponto importante a falar, né? Então, os primeiros quadrimestres de 21, 22 e 23, bastante alinhados, e 24 com um crescimento ainda maior. E aqui, de novo, eu quero fazer um registro para a secretária Carmen, tá? Além dos 400 milhões a mais no ano passado que ela trouxe para hospitais e, enfim, procedimentos, só no primeiro quadrimestre desse ano foram mais 300 milhões. Né? Então, ela tem conseguido cadastrar, né, e fazer as coisas acontecerem lá de tal sorte que os recursos para a saúde, né, têm chego aqui para nós de forma bastante efetiva, e a gente consegue ver isso ali nos números claramente. Né? Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, deputados, diz respeito aqui às despesas, né, as despesas. Então, no ano passado, a gente viu que as nossas despesas caíram 2,7%. Naturalmente que, com o governo ajustado, né, as contas em dia, e os planos acordados com a sociedade, né, nas urnas, já internalizados, muitos deles, né, nós começamos, então, a trabalhar de uma forma muito mais adequada. Então, a gente percebe que ali as despesas, né, crescem 14%. Ainda assim, muito menos do que em anos anteriores, mas é importante, e a gente colocou ali do lado, que 50% do crescimento dessas despesas são investimentos, então o governo transfere despesa para investimento, né? E se a gente tirasse os investimentos, o crescimento teria sido de 7%, né? Então, acho que é algo bastante importante para a gente olhar. Quando a gente olha para a folha cresce menos do que a inflação no primeiro quadrimestre, ou seja, a gente continua com um processo de bastante cuidado e atenção, porque é um item extremamente relevante, né? Quando a gente olha aqui para manutenção, né, um crescimento grande de 19%, e aqui eu volto a que eu acabei de falar, só a saúde, né, com os recursos que tem vindo extras para nós, significa 63% daquele valor, né? Então, a saúde tem sido, né, um item bastante relevante dentro desse crescimento, e a gente coloca ali embaixo para que vocês naturalmente tenham ciência e noção daquilo que tem, né? Os investimentos, como eu falei agora há pouco, crescem aí 50% do total do crescimento das despesas, o que é bastante relevante. Serviço de dívida continua caminhando adequadamente, né? Limite de lei de responsabilidade fiscal, primeiro quadrimestre, estamos com 40,85%, aplicação em saúde já cumprindo o 12%, aplicação em educação com 21,46%, lembrando que o número sempre é no final do ano. Se a gente fechar em julho, nós já estamos perto dos 25%, estamos com 24% e alguma coisinha, ou seja, começa a ter lá uma execução mais forte na educação também. O Fundeb, também esse número aqui já está acima dos 85%, quando a gente vai lá para junho, é natural, né, o processo de evolução da execução ao longo do ano. Previdência, eu já falei na reunião passada, né, na explicação passada. Grazi, não sei se você quer comentar alguma coisa aqui dos indicadores, por favor. Então, o resultado orçamentário, a gente está na ordem de 2,980 bilhões, só fazendo um alerta, né, que no final do exercício a gente compara as despesas em relação às despesas empenhadas, e aqui durante o exercício a gente verifica as despesas liquidadas.
O resultado primário, a meta era de 1 bilhão e 78 milhões, e a gente está cumprindo a meta, então, o resultado primário do primeiro quadrimestre é 2 bilhões e 500 milhões. Resultado nominal, também cumprimento da meta, de 686 milhões, o resultado apurado no primeiro quadrimestre é de 1 bilhão e 783. Indicadores da dívida, dívida consolidada líquida, o limite baixou, né, de 27,35% da receita corrente líquida, a gente teve uma diminuição do saldo da dívida consolidada. As garantias concedidas, 3,81%, quando o limite é 22%, e as operações de crédito, 0,09%. Obrigada. Bom, só para complementar aqui a nossa apresentação, pessoal, eu tenho mais 5 minutos aqui, eu acho que vale a pena a gente deixar claro, né? Ano passado a gente teve, como eu falei, do ponto de vista macroeconômico, nós tínhamos muitas dificuldades e incertezas, e o que aconteceu efetivamente no ano passado, né? Nós tivemos, do ponto de vista local, institucional, freios e contrapesos, né, do sistema político contribuíram para uma agenda econômica muito mais pragmática. Eu acho que isso foi muito positivo, acho que o Ministério da Fazenda deu um bom direcionamento, né, com prioridades estabelecidas, uma reforma tributária sobre o consumo muito questionada, mas que era necessária e que nós podemos discutir sobre ela, mas ela tende a trazer aí evoluções. Tivemos um novo regime fiscal, né, implementado, decisões do Conselho Monetário Nacional para manter a inflação, né, manter taxas estabelecidas. Do ponto de vista institucional local aqui, né, nós tivemos vários segmentos que foram muito mais adequados na sua execução do que aquilo que a gente imaginava. Para se ter uma ideia, né, o PIB do agro no começo de 2023 estava previsto em crescimento em 3,5%, ele cresceu 16% no ano passado. Nós tivemos a PEC da transição, 145 bilhões de reais distribuído em todos os ministérios, isso fez com que a gente tivesse a possibilidade de ter aumento real do salário mínimo, aumento dos programas de transferências sociais, reajuste do funcionalismo público federal, enfim, eu acho que todos esses recursos permitiram, e aí é uma política estabelecida hoje no governo federal, crédito e consumo, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, ela no curto prazo traz benefícios, no médio e longo prazo ela cria problemas, mas é o que nós temos hoje vigente. E do ponto de vista global, né, nós tivemos uma resiliência muito maior dos países do que a gente imaginava, né? Os Estados Unidos cresceu mais do que imaginava, a China cresceu mais do que imaginava, enfim, então tudo isso contribuiu para que naturalmente nós enxergássemos um pouco desses dados aqui em termos de crescimento de receita, né? Então, o governador Jorginho Melo deixa claro o seu posicionamento, né, um posicionamento bastante responsável do ponto de vista da lógica fiscal, de tal sorte que com isso a gente possa dar vazão, né, àquilo que a gente tem de mais prioritário, que são os programas de governo, né? Eu sempre costumo dizer, o governador Jorginho Melo conhece o Estado, entende o Estado, um Estado que é associativista, um Estado que tem na geração de emprego e renda a sua maior força, e assim nós queremos continuar com programas já estabelecidos, como estrada boa, energia boa, como, enfim, cirurgias eletivas e tantos outros, né, que têm feito frente a vários números aqui respaldados. Então, nós todos da Secretaria da Fazenda, irmanados com todos os outros secretários de governo, e aqui ressalto o trabalho do secretário Marcelo Mendes, secretário da Casa Civil, né, temos nos colocado à disposição de cada uma das secretarias para fazer com que as coisas avancem, andem e possam se traduzir em mais emprego e renda e boa qualidade de vida para a nossa sociedade. Eu quero agradecer também a todos os senhores deputados, né, que independente de coloração partidária, né, nos apoiam, nos ajudam, seja com críticas, com sugestões, e tudo isso é muito bem-vindo para que a gente possa sempre acertar cada vez mais. Nós somos um governo que não tem compromisso com erro, nós queremos acertar e vocês fazem um papel extremamente relevante da democracia, da discussão e nos apoiam sempre. Então fica aqui o nosso registro de agradecimento e à disposição para qualquer tipo de discussão que nós possamos ter a partir de agora. Obrigado, deputado. Agradecemos a participação do secretário Cleves e sua equipe. Coloco para os senhores deputados se manifestar. Deputado Luciano Carminati, por gentileza. Quero cumprimentá-lo, Cleverson, e também a Graziela, da mesma forma, os demais membros aqui presentes. Apenas algumas questões aqui que não percebi um detalhamento com relação aos investimentos no programa Universidade Gratuita. Nós aprovamos uma alteração constitucional
limitando os investimentos dos 25% em 5%. Gostaria de saber, para além dos 5%, Caixa Geral, qual é o montante que foi investido até dezembro de 2023, ou seja, fechando o ano passado, qual foi o montante investido no Universidade Gratuita? E também, qual é o detalhamento do investimento do Fundeb 2023? Qual o percentual final para a folha de pagamento? E o restante no que foi investido, se tem essas informações. Por último, eu quero só destacar que bom que o secretário faz uma síntese ao final, e nesta síntese tem muita lucidez em enxergar que ações no âmbito federal foram importantes, inclusive a própria reforma tributária, que é um debate de décadas, e nós conseguimos avançar. E, portanto, Santa Catarina, com todo o seu protagonismo, mas não é uma ilha, vive num espaço federativo, e que, nesse espaço federativo, a economia indo bem, o Brasil se relacionando bem com diferentes países, Santa Catarina também ganha. E é importante dizer, porque aqui, muitas vezes, nos discursos de colegas de deputados, dá a impressão que nós estamos vivendo o caos econômico. Ou, há 2 anos atrás, se dizia que o Brasil ia afugentar investidores, ia quebrar a sua economia. Todos os indicadores são bem ao contrário. Então, nós temos percebido a queda do desemprego, o crescimento da receita, e pasmem, né, que contradição. O senador que votou pela redução das receitas, inclusive de Santa Catarina, hoje é o governador e se beneficia também com receitas na compensação tributária dos combustíveis, quando o próprio governo federal faz, a partir da Fazenda, essa compensação. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Que bom, né? Hoje Santa Catarina está recebendo a compensação das perdas. Isso é muito bom. Mas eu volto nas 2 questões, o Fundeb e também a Universidade Gratuita. E lembrando que, em relação à Receita Maior da Saúde, é importante dizer que o programa de cirurgias eletivas é do Ministério da Saúde, né? Foi lançado, antes de ser lançado em Santa Catarina, ele foi lançado pelo Ministério da Saúde. E a Carmen Zanotto é uma profissional da área, muito bem relacionada com o Ministério da Saúde. Eu mesma já encontrei ela várias vezes em Brasília, fazendo o papel que um bom gestor civilizado faz. Vai em busca de recursos para trazer para o Estado. Queria deixar registrado isso. Obrigada, Clever. Se puder responder, agradeço. Obrigado, deputada. Pegando aqui, então, tentando ajudar nesse entendimento, né, em relação ao Fundeb, tá? No final do ano passado, 78,91 é o que a gente colocou ali. O detalhamento do que a gente gastou. Além disso, eu tenho que pegar, eu depois posso te mandar sem problema nenhum, tá? Mas com folha, 78,91. Já adianto que para o ano que vem vai ser 100%, tá? Enfim, a gente já... Para 24... não, esse ano não vai ser 100%. Esse ano nós devemos chegar em 95%. Nós já estamos com 85%, devemos chegar em 95%. E no ano que vem vai ser 100%, né? Já está assim direcionado no orçamento. Mas o detalhamento eu te passo para frente. Em relação à Universidade Gratuita, eu não tenho esses dados, esses números aqui, eu posso levantar todos eles e te mandar, né? E em relação à lógica econômica, sim, toda essa avaliação que eu fiz e que eu faço, ela diz respeito ao ano passado, né? Ela diz respeito àquilo que aconteceu no ano passado. E, de novo, reforço, eu acho que o Congresso Nacional teve um papel extremamente relevante, com freios e contrapesos ajudando, e o direcionamento do Ministério da Fazenda. Eu acho que isso aconteceu. Para esse ano, né, a gente tem uma série de
discussões duras, o mercado ele é muito sensível, né? Então falas que talvez não fossem as melhores, que talvez não deveriam ter acontecido, aconteceram, e isso naturalmente cria um embaraço para todos nós. Quando eu digo todos nós, é o Brasil, né? De uma forma, enfim, que talvez não precisasse, mas eu reforço, do ano passado a leitura é essa que eu acabei de fazer e faz sentido. Então, eu te mando depois, já anotei aqui, tá, deputada? Obrigado pela participação e consideração. Senhoras deputadas e senhores deputados, ao que me parece, não há mais manifestação por parte dos senhores deputados. Então, agradeço a participação do secretário Cleverson, do secretário adjunto Júlio César Marcelino e também da diretora de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda, Graziela Luiza. Mas peço que o secretário ainda permaneça em plenário e vamos partir para a segunda parte da nossa reunião, agora com a participação do secretário Marcelo Mendes da Casa Civil e também da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Giane Probst Leite. Senhores, vamos direto ao assunto. Trata-se, pois, das transferências especiais voluntárias destinadas às APAES, destinadas às redes femininas de combate ao câncer e aos hospitais filantrópicos. Secretário Marcelo, a pergunta que se faz de pronto, que todos os deputados fazem, por que demora tanto o pagamento? E vamos passar a palavra para Vossa Excelência, e depois de Vossa Excelência nós vamos abrir a discussão. O que se pode fazer para desburocratizar, o que se pode fazer para simplificar, o que se pode fazer para que o dinheiro chegue mais rápido na ponta da linha, que é para as APAES, para as redes femininas e para os hospitais filantrópicos. Mais perto do microfone, por favor. Sim, senhor. Excelentíssimo presidente, deputado Marcos Vieira, na pessoa de quem saúdo todos os deputados aqui presentes, deputado Lucas Neves, deputada Luciana Caminati, Padre Pedro, Oscar Gutz, eu não esqueci o nome do senhor, não. Secretário da Fazenda, Giane. Aliás, parabéns pela apresentação, secretário Cleverson, muito boa apresentação, objetiva, e resumiu bem os dados, e parabéns pelo resultado do governo, né? Estás à frente, aí é o nosso mão de aço do governo Jorginho Melo, né? Deputado Marcos Vieira, sendo bem breve, como o senhor me solicitou, quais são os impedimentos que a gente tem hoje? A facilidade de transferir recursos para os municípios por meio da transferência especial voluntária não é a mesma facilidade com que a gente tem na lei prevista para transferir para as entidades privadas. O regramento para os municípios é muito mais simplificado. Basta o município pedir, apresentar um plano de trabalho, o executivo, em sua vez, faz a portaria, relaciona todos os pedidos dos municípios. Na sequência, o município tem que apresentar os documentos da licitação, contrato assinado, ordem de serviço ou autorização de fornecimento. Na sequência, o executivo já está autorizado a fazer o repasse, estando ok a DART. O que é a DART? São todas as certidões negativas. Então, esse é o procedimento simplificado que o Estado tem à disposição na lei para fazer para os municípios. Como que funciona com as entidades privadas? E aí entram rede feminina de combate ao câncer, hospitais filantrópicos, enfim, todas essas entidades, associações que não têm interesse financeiro, econômico. Como que o Estado pode transferir isso? Ou é por meio de convênio ou termo de fomento. E aí a legislação nacional, que é a 13.019, impõe uma série de burocracias que a gente está de mãos amarradas. Não tem como a gente simplesmente desconsiderar essa legislação. E aí tem uma série de requisitos que impõem uma burocracia e é uma demora gigantesca na tramitação. Esse, em resumo, é o contexto da legislação e o porquê que isso não sai tão rápido e porquê que sai mais rápido para os municípios. Nós, na Casa Civil, fizemos um dashboard no BI para acompanhar, para monitorar as DARTs de todos os municípios, como que andam os municípios. Então, eu assumi na Casa Civil em janeiro, e dali em diante a gente desenvolveu esse projeto para acompanhar como andam
as certidões negativas no município, porque sem certidão negativa nós não podemos, somos impedidos de transferir. Então, esse é o primeiro impedimento. A falta de CND dos municípios é um problema grave. Em março ou abril, só para os senhores terem ideia, o número de municípios chegou a 75%. Ou seja, só 25% em todo o estado tinha DART. Isso foi um problema que a gente passou nesse primeiro semestre. Hoje, atualmente, são mais de 40% dos municípios que não têm a DART. A DART é aquela relação completa de certidões que a lei exige. Então, certidão do Fundo de Garantia, certidão previdenciária, do INSS, certidões aqui juntos do Estado. E o que mais? Além dessa questão da DART, né, que a gente tem acompanhado de perto, aliado a isso é essa questão burocrática para as entidades privadas. Então, esses são os nossos dois problemas hoje que a gente precisa enfrentar para chegar o dinheiro lá na ponta, né? E aí, por fim, hoje, deputado, eu tenho um levantamento aqui de quanto que o Estado pagou até hoje a título de TEV. Só nesse primeiro semestre foram 782 milhões de reais passados a título de TEV. Claro que a TEV é essa forma mais simplificada, né? Então, o Executivo já transferiu 782 milhões nesse primeiro semestre, só a título de TEV para os municípios. Estou à disposição, deputado. Obrigado. Deputado, secretário Marcelo, o que é que os deputados querem saber? Qual é a solução? Vamos aqui, estava conversando agora há pouco com o secretário Cleverson, né? E conversei com Vossa Excelência também. A questão dos hospitais, né? Tem que fazer convênio com os hospitais. Isso demora muito, é igual às APAES. Qual é a sugestão que nós queremos dar? Né? Que já se usou emergencialmente, tem uma época atrás. Faz a transferência do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais diretos. Um critério. Isso, o projeto de lei. Né? Por exemplo, se o hospital ele tem que ser beneficente e filantrópico, mas se atende no mínimo 80% SUS, faz direto do fundo. Essa é uma solução, é imediato. Não precisa burocracia. Então, eu gostaria que desse essa sugestão, né, da questão dos hospitais. A questão das APAES. Né? A lei 18.334, de 6 de janeiro de 2022, aliás, esses dias eu mostrei para o secretário Cleverson que nós temos 2 leis em Santa Catarina do mesmo ano, com o mesmo número. Sabia? Houve um erro. Tem a lei 18.334, de 6 de janeiro de 2022, tem a lei 18.334, de 22 de janeiro de 2022. São 2 leis com o mesmo número. E a lei 18.334, de 6 de janeiro, trata do Fundo Social. Né? Do Fundo Social. E lá, o inciso 18º e 19º do artigo 5º trata das APAES, da destinação dos recursos da APAES, que é direto, que não precisa convênio, que é a chamada, aquele 1% da receita líquida do Estado. 1% da receita líquida do Estado. O que é que nós desejamos? Que as APAES, quando as APAES e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, quando recursos destinados por emendas parlamentares impositivas, sejam também pelo Fundo Social. Que possamos fazer a modificação na lei para incluir as APAES quando destinados por emendas parlamentares de deputados. Então, são sugestões que eu gostaria de dar em nome dos deputados nesse sentido. Se nós fizermos modificação no Fundo Social, incluindo as APAES e as redes femininas, e fizermos a modificação no Fundo Estadual de Saúde, onde o hospital sendo filantrópico e beneficente com atendimento de 80% de SUS, ele recebe direto do Fundo Estadual de Saúde. Então, seria essa a sugestão, a não ser que os deputados tenham sugestões nesse sentido. Deputado, secretário Marcelo, vamos tratar dessas sugestões. Sim, Excelência, eu me comprometo a estudar com o senhor uma alternativa, uma via legal para a gente construir isso. Tentar desburocratizar. O meu compromisso que eu assumo com os senhores é revisar o decreto 127, e isso já está quase sendo concluído, né? Estamos fazendo trabalho em conjunto aqui com a Fundação
juntamente com a Secretaria da Fazenda também, Secretaria de Saúde, né? É um grupo de trabalho que eu acredito que, no máximo, em 10, 15 dias, a gente consiga concluir e publicar esse decreto. O que é esse decreto 127? Ele regulamenta termo de convênio no âmbito do Executivo. Realmente, hoje, o fluxo previsto para o convênio tramitar hoje, e esse decreto é a causa dele, é muito tortuoso, é muito complexo, muito burocrático. Então, nós estamos concluindo a revisão para desburocratizar dentro do Executivo, mas, alerto, desde já, nós temos uma legislação nacional que regulamenta os termos de fomento e convênios. Esse é o nosso maior problema, é uma legislação nacional que regulamenta isso. Então, esse decreto tem os seus limites, logicamente. O que der para desburocratizar, o governador Jorginho mandou a gente fazer isso e o quanto antes. Então, é prioridade do governador isso. Tá? Então, eu assumo esse compromisso, com certeza, de revisar o decreto e até aceito sugestões, inclusive. São duas situações. É revisar o decreto, já vou passar para o deputado Luciano, revisar o decreto e vamos lá, caso dos hospitais, se tiver que fazer modificação na lei do Fundo Estadual de Saúde para facilitar o repasse aos hospitais, temos que fazer, porque aí não precisa convênio, desde que, aqui uma sugestão, o hospital seja beneficente, filantrópico e que atenda 80% SUS. Então, eu até gostaria que anotasse para a gente poder fazer essa proposta. E a proposta é mudar a lei do Fundo Social para incluir as emendas parlamentares de deputados para as APAES e Agente Feminino de Combate ao Câncer. Perfeito? Então, seria exatamente isso. Ficaria automático. Então, essa sugestão. Deputado Luciano Caminati. Bom dia, secretário Marcelo. A Giane também. Na verdade, a gente já está discutindo isso na bancada do Oeste por várias vezes, né? E eu quero reforçar aqui o entendimento que eu tenho. Em relação às APAES, é muito estranho que tenha que ter convênio, porque, vejam bem, nós temos, inclusive, servidores concursados nas APAES, concursados pelo Estado. Como que pode a gente ter professor concursado na APAE? Ou seja, eu entendo que é uma estrutura de Estado, porque você não faz uma cedência de profissional, você contrata via concurso. Nós temos professores concursados, mas aí na hora de passar a emenda, a gente tem que fazer convênio. Não é uma entidade privada, é uma entidade, no meu entendimento, é uma estrutura do Estado. Tanto a APAE quanto os hospitais que recebem recurso público. Então, eu acho que um ajuste no decreto é possível resolver essa situação. Em relação às demais entidades, eu quero dizer, eu vou começar a ter atitudes mais duras em relação a isso. Eu percebo, honestamente aqui, secretários, não é para vocês isso, mas que na Fundação Catarinense de Cultura tem discriminação ideológica na liberação de emendas. Porque a gente não consegue ter uma emenda liberada. Uma emenda liberada. Qual é o problema? Então, tem que se proibir os deputados de colocar emendas para a Fundação Catarinense de Cultura. É proibido o investimento dos deputados em cultura. Nas estruturas de governo, Secretaria da Agricultura, a gente não consegue liberar uma emenda. E a alegação é que não tem pessoal para tratar disso. Então, nós temos problemas também de gestão de algumas secretarias e fundações. Não é só uma questão da legislação federal, só de exigência burocrática. É de quem está atrás do computador, ou de quem não está porque não tem equipe suficiente. Eu vou fazer de novo essa fala aqui. A próxima fala eu não vou mais fazer aqui. Eu vou tomar outras providências, porque não dá para a gente ficar brincando com a entidade que apresenta documento, volta, apresenta, volta, apresenta, volta. Esse vai e vem na cultura é vergonhoso para Santa Catarina. O governo Jorginho tem que tomar providências com relação a isso. Obrigada. Deputado, eu ia tocar nesse assunto e vou me permitir voltar a tocar
mas antes eu quero dissecar aqui com o secretário e com a presidente da Fundação. Secretário, nós temos que ter um calendário. Só um minutinho, eu vou dar a palavra para a senhora. Temos que ter um calendário. Eu queria propor aqui, dia 7 de agosto, eu peço a assessoria que anote, dia 7 de agosto, na primeira reunião ordinária do mês de agosto, para que a gente possa trazer a solução dessas questões. Hospitais filantrópicos, por favor. A questão das APAES e a questão das redes femininas de combate ao câncer, mudar a lei do Fundo Social, para incluir por ali, porque assim fica o encargo da Secretaria da Fazenda, resolver a situação. E como é que Vossa Excelência vai resolver a situação? Eu vou já adiantar. O recurso das APAES sai da Fundação Catarinense de Educação Especial, é isso? Perfeito. E o recurso das redes femininas de combate ao câncer sai da Secretaria da Saúde, é isso? Pois bem. O que é que eu quero dizer? Aí eu quero tocar no ponto da deputada Luciana Carminati. Nós temos problema, sim, de não pagamento de emendas parlamentares, por intermédio das TEFs. Tem pagamento. Tem secretário de Estado que, por questão política, não está pagando aquilo que é constitucional de direito de deputado. A Secretaria da Fazenda faz a descentralização do orçamento financeiro e o secretário de Estado não paga, por questão política. Quero aqui dar uma sugestão. Se um parlamentar apresenta uma emenda destinada à prefeitura, ou à PAI, ou à Rede Feminina do Combate ao Câncer, a lei do orçamento tem que determinar que aquele recurso que o deputado destinou à PAI e que a Fundação Catarinense de Educação Hospital deveria pagar, aquele recurso sai do orçamento da Fundação e passa para o orçamento do Fundo Social. É a garantia do pagamento. Viu, deputado Oscar? Se o deputado Oscar faz uma emenda parlamentar para destinar uma pavimentação no município X e que o recurso deverá lá na frente ser descentralizado para a Secretaria de Infraestrutura para pagamento, esse recurso sai do orçamento da Secretaria de Infraestrutura e passa a fazer parte do Fundo Social. Para que não haja perseguição e discriminação política como está havendo, infelizmente. Quero aqui tornar público isso e corroborar com o que a deputada Luciana Carminati está falando. Então, eu vou me permitir fazer um estudo nesse sentido de que, para o ano que vem, nós possamos resolver essa questão. A Fundação vai pagar? Não, quem vai pagar é o Fundo Social. Sai do orçamento da Fundação e o recurso entra no Fundo Social. E aí tem todo aquele procedimento normal, como uma prefeitura normal. Publica a portaria, enfim, faz a licitação, homologa a licitação. Então, é isso que eu vou fazer esse estudo, junto com todos os demais deputados, para a gente apresentar a sugestão já no orçamento para o ano que vem, para que não haja essa discriminação como está havendo. Tá? Tem deputados que estão sendo discriminados, com certeza absoluta. Então, secretário Marcelo, nós gostaríamos de marcar para início de agosto essa reunião para trazer a solução. E aqui agora eu quero instar a nossa presidente, a Giane. Por que está demorando tanto no âmbito interno da Fundação o pagamento das APAES? Por quê? Passa o microfone para ela, por favor. É a pergunta principal aqui de todos. Tem emenda de APAE que está levando 2 anos. Por gentileza. Bom dia, deputado Mário. No seu nome, deputado Marcos, eu cumprimento os demais. Eu queria primeiro só esclarecer a deputada Luciana Carminati que os professores eles sempre foram cedidos por convênio, não é aleatório. Né? Antigamente era convênio e hoje é celebrado um termo de cooperação. Depois da mudança do marco regulatório, não se usa convênio. Mas sempre foi por convênio com a instituição e é feita uma portaria desse exercício naquela instituição mediante a vigência do convênio. Se a instituição não tem mais convênio com a Fundação, esse profissional ele tem que ser cedido para um outro espaço.
né? Então, sempre foi por convênio. Nós estivemos com realmente uma dificuldade, deputada, em função do quadro de pessoal, que foi resolvido, e eu posso te dizer que, nos últimos meses, a gente tem tocado com a maior brevidade todos os processos já autorizados. Eu só corrijo uma informação, as emendas, ela vem de recursos descentralizados da Secretaria de Estado da Educação para que a Fundação possa executar o pagamento das emendas. Então, realmente, a gente tem discutido o processo para tornar o mais viável e mais rápido possível, mas todas as emendas hoje estão praticamente, a maioria de 23 pagas e as de 24 já estão sendo colocadas as propostas para que, assim que autorizado, seja feito o pagamento. Nós complementamos, nós retornamos um setor de convênios para dar maior agilidade, que era algo que não tinha, e a gente instituiu. Quero aqui propor também para que, igualmente, as três situações colocadas que o secretário Marcelo vai dar, da simplificação de pagamento de hospitais, de rede feminina e de ASAPAS, nós gostaríamos que, e nós pensávamos que isso ia ocorrer hoje, mas infelizmente não ocorreu, o relatório dos pagamentos de todos os anos, o que efetivamente está travancado. Nós vamos fazer uma pesquisa junto aos deputados, quais são os problemas que ainda existem, nós vamos levar o seu conhecimento, eu peço à assessoria que anote isso, e para que na próxima reunião a gente tenha a solução, de tudo isso. Mas eu passo a palavra ao secretário Cleverson. Legal, obrigado, pessoal. Eu vou me permitir aqui fazer alguns comentários para contribuir, né? Naturalmente, nosso objetivo não é outro do que ir ao encontro da necessidade de cada um dos senhores, porque vocês representam, né, os seus aqui no Parlamento Catarinense. Então, acho que é bom a gente discutir coisas e segregar as coisas, né? Então, emendas impositivas, não temos problema nenhum, né? Todo mundo está atendido, todas as secretarias pagam, não há dificuldade nenhuma em relação a isso. Emendas de transferências voluntárias, que são discricionárias, essa sim, e aí eu vou entender aqui, secretário Marcelo, que existem dificuldades naturais, normais, do processo, quer seja ele burocrático, técnico, ou até, como citado aqui, eventualmente político, eu não tenho conhecimento exato, mas, enfim, pode acontecer sim, e nós, naturalmente, precisamos olhar e tentar construir sobre esse assunto, né? Em relação ao que o deputado Marcos Vieira coloca, do fundo a fundo, né, na área da saúde, faz todo o sentido do mundo, né, secretário Marcelo? Inclusive, a gente já tem um projeto, que eu não sei se já está aqui, mas estava sendo feito e vai estar nesse pacote, exatamente nessa linha, né, permitindo ou buscando a flexibilização, né, do Fundo Estadual da Saúde com os municípios para que a gente pudesse tramitar. Então, eu acho que aqui nós estamos na mesma lógica. Em relação ao Fundo Social, acho que carece de talvez um estudo um pouquinho melhor, mas, enfim, estamos abertos a poder colocar. Em relação especificamente à Fundação Catarinense de Educação Especial, e assim, nós temos todos os levantamentos, tá? De tudo que é emenda impositiva, o que não é emenda geral, enfim, quando vocês quiserem discutir, a gente pode discutir. Mas a gente trouxe aqui da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, por exemplo, tem aqui de 21 e 22, por exemplo, 28 milhões em 21 e 22 foram dadas de TEVs, o antigo PIX, lá na Fundação Catarinense de Educação Especial. Só que, ao mesmo tempo que deram esses 28 milhões, pagaram 3, sobraram 25 para pagar. E, no final de dezembro de 22, foi feita uma portaria cancelando tudo isso. Então, recurso cancelado. Aí, eu não tenho gestão, né, nem o secretário Marcelo, nem o governador Jorginho Melo, né? Cancelaram, né, no governo passado ainda esses 25 milhões. Então, eu imagino, e aqui é só uma impressão minha, tá, que muitas dessas APAES, entidades meritórias, que fazem um trabalho incrível, né, a bem da sociedade, estão se convalescendo desse processo aqui, mas, enfim, foi cancelado. Então, nós precisamos, de alguma forma, trabalhar no assunto para, enfim, rediscuti-lo. Não, nós vamos voltar com o tema, então temos que fazer novos projetos, porque aqueles lá estão todos cancelados, né? Então, basicamente era isso, só que eu queria complementar em relação a esse tema, né? TEVs de 23 e 24 discricionárias estão sendo pagas, né? Existem emendas impositivas que a deputada Luciane está nos ajudando, né? De 22 para baixo, que nós estamos discutindo, a gente tem os montantes, só na Fundação Catarinense de Educação Especial são 7 milhões e meio, tá? Daquele montante todo que eu te passei. Então, a gente precisa discutir isso numa próxima oportunidade com o presidente Mauro, né? A gente, acho que avançou bem, estamos legal, e aí o que é 23 e 24 nós estamos trabalhando aqui entre nós, tá? Então, é só para a gente relembrar que
também não é nem por falta de vontade, a gente precisa só ajustar talvez a forma como fazer, deputado Marcos, para poder dar esse passo. Tá? Eu só quero dizer só me permitam, sobre uma Luciano Carminati, com a questão. palavra. Acho que o debate aqui está interessante e eu acredito que é possível a gente chegar a boas conclusões. Mas eu quero dar mão à palmatória. Nós cometemos um erro aqui enquanto Assembleia, este ano de 2024. Qual foi o erro na minha avaliação? Quando a Assembleia devolve grana para o governo do Estado para pagar emendas do próprio exercício, foi um erro nosso. Nós deveríamos, secretário Cleverson, ter colocado como devolução as emendas 22 e 21. Aí nós estaríamos num outro patamar hoje de discussão. Então, nós, deputados, fomos muito queridinhos aí com o Poder Executivo e agora estamos levando nas costas. É só isso. Deputados e senhores deputados, pelo que vejo, não há mais manifestação, mas quero aqui relembrar o que está acordado. Então, a nossa reunião será dia 7 de agosto, 11 horas aqui no plenário, para tratarmos ainda das transferências especiais, mas no que diz respeito, e eu peço, né, sugestão de solução, pagamento das emendas parlamentares das APAES, das redes femininas de combate ao câncer, dos hospitais filantrópicos e beneficentes. E também nós vamos pedir aos senhores deputados que nos indiquem quais as transferências especiais para essas três entidades que ainda não foi pago em toda a sua história. E vamos mandar antecipadamente para o presidente da Fundação e também para o secretário Marcelo, e vamos aproveitar o secretário Cleverson para saber do porquê não foi pago até hoje. Então, essa realmente é... E vou procurar fazer um estudo para que, viu, deputado Márcio Machado? Por exemplo, o pagamento da PAI, né? Hoje, o dinheiro é descentralizado da educação para a PAI, demora tanto. Qual é a nossa ideia? A hora que o deputado faz uma emenda parlamentar, que é aprovada no orçamento, vai ficar claro no orçamento que aquele dinheiro será debitado da educação e passa a fazer parte do Fundo Social para que a Secretaria da Fazenda possa fazer o pagamento com mais facilidade. Ah, vamos perguntar assim, mas vai diminuir o pessoal da educação? Não, ele continua válido. Conta para os 25% da educação. Perfeito? Então, nós não vamos ter dificuldade e não vamos ter perseguição política, como está vendo, em qualquer governo. Ou seja, é constitucional o direito do deputado ter o pagamento das suas emendas parlamentares apresentadas e aprovadas. Então, independe de secretário de Estado ou não. Aí a Secretaria da Fazenda vai operacionalizar tudo isso. As APAES, por exemplo, ao invés de fazer os convênios, vão fazer o mesmo plano de trabalho como faz uma prefeitura. As redes femininas, igual, o mesmo plano de trabalho que faz a prefeitura. E os hospitais, nós vamos fazer, a sugestão é fazer a transferência do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos beneficiados, direto, sem convênio, desde que atendam um mínimo do SUS, tipo 80%, que é o razoável. Só um comentário ainda que eu acabei esquecendo, né? O recém-lançado programa Gente Especial, lá com a Jeane, né, que tem o condão de procurar desburocratizar e juntar 3 repasses num só. A gente acabou de ter uma reunião na semana passada com, enfim, sei lá, um monte de APAES, eu não entendi, eu tenho umas 50 APAES ali representando o Estado como um todo, e tanto os pagamentos da primeira parcela, que foram mais junho, se não me engano, e a segunda, que era julho e agosto, já estão feitos. Então, entrou em ritmo, a coisa está funcionando, né? Tivemos problemas iniciais, mas está sendo encaminhado. Então, acho que isso é positivo. Se vocês também tiverem informações, é bom, a gente, de novo, quer fazer adequadamente. Senhoras e senhores, não há nada mais a tratar nem a deliberar. Por isso, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para terça-feira que vem para tratarmos da LDO e também de outros projetos de lei. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia.